Eu já citei aqui, eu gosto muito de uma brincadeira. Tem um livro chamado God Knows, Só Deus Sabe, né, do Joseph Heller. E ele conta lá aquela passagem que ele sacaneia o Salomão. Diz que, Vale Bene, quando levaram... Momento Duas cultural. mulheres reivindicaram a criancinha, né, Bob Furui? Ah, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Sim. As duas diziam. E Salomão falou, tá bom. Não vão entrar em acordo? Não. Então vamos dividir a criança ao meio. Acabou. Metade para cada uma. E aí, uma delas falou, não, então pode deixar para outra. Tudo bem. Uma concordou. Falou, tá certo, quero minha metade. A outra falou, não! Aí ele falou, então você é a mãe. Aí o Heller dá uma sacaneada no Salomão, diz, ele não fez isso por astúcia não, é que ele estava tentando ser justo mesmo. Né? Uma piadinha sutil. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele resolveu ser um Salomão, olha, por astúcia, por desejo de justiça, dada a minha piada, a ver, né, do que é que eu estou falando. O senador Randolfo Rodrigues conseguiu 31 assinaturas para instalar a CPI do MEC. Tem assinatura, tem fato determinado, tem prazo. Parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, Bob Furuia. Havendo essas coisas, instale-se. Sim. Acabou. Cabe ao presidente do Senado ler o requerimento. Lido o requerimento, os partidos indicam os membros da comissão. E ela tem de ser instalada. Lembrem-se de que na CPI da Saúde, o Pacheco retardou a leitura. E deixa eu dizer, eu já elogiei o Pacheco, não retiro os elogios que fiz. Eu acho que ele tem sido uma figura importante para distensionar situações ali que caminham para o conflito. Nem de longe tem uma atuação parecida com a de Arthur Lira, presidente da Câmara, que se tornou... O Arthur Lira se tornou um governante, né? Ele é, na prática, o primeiro-ministro, inclusive para assuntos não muito bons, né? Eu acho que o Pacheco tem tido uma atuação diferenciada, né? Agora, é claro que essa decisão, como está, não está bem, já vou falar. Mas no caso da CPI da Saúde, ele segurou dizendo, não, a prioridade é combater a doença e tudo mais. A questão foi para o Supremo, o Roberto Barroso determinou que se instalasse a CPI, o Pleno do Supremo endossou a decisão com um voto só de dissensão, que foi do ministro Marco Aurélio. E ainda por razões técnicas, ele nem entrou no mérito. Hã? Muito bem. Dessa vez, e a CPI foi instalada. Dessa vez, o Pacheco fez o seguinte, como há 3 outros pedidos de CPI lá, feitos pelo governo, que é uma coisa curiosa, né? Quer dizer, é o governo pedindo CPI. A CPI é um instrumento, né? A jurisprudência a respeito de CPI, a CPI é um instrumento, no mundo inteiro, comissões de inquérito feitas pelo parlamento, né? Com suas diferenças, mas é um instrumento que detém as minorias, ou a minoria, para eventualmente investigar no âmbito do parlamento desvios do governo. O governo não pode fazer uma CPI, para investigar a oposição. Né? O governo não pode fazer CPI para investigar a oposição. Minha mulher está falando, arrume a Ana Arendt porque está dando reflexo. Aqui, pronto. Arrumou. Você vê como... Eu sou vigiado permanentemente pela minha mulher. Você não pode ter o governo usando o parlamento para investigar a oposição.
Isso não faz sentido. Né? É um instrumento que detém o parlamento para corrigir eventuais desvios de rumo e investigar irregularidades que o poder comete. Mas tinha pedidos de CPI lá. Tem um pedido que o governo quer investigar todas as obras paradas do governo do PT, ou seja, nós somos maioria e queremos investigar a minoria. Qual é o fato determinado? Não tem fato determinado, a gente quer investigar o PT e pronto. Obras paradas. Tem obras paradas que vêm do governo PT? Tem obras paradas que vêm do governo PT, então vamos investigar. Tem uma CPI para investigar as ONGs, o que eu acho uma coisa espetacular, porque as ONGs que atuam na Amazônia. Então vamos lá, você tem queimada na Amazônia, você tem queimada no Pantanal, tem o desastre ambiental em curso. E aí, Vólio Bene, o que é que nós vamos investigar? Vamos investigar as ONGs. Tem que investigar. Claro. Tem que investigar, pô. Como é que pode essas ONGs aí fazerem essas coisas todas? Temos de investigar. Não é? Um absurdo. Se tem um problema no Brasil hoje, é isso, né? É isso. Né? E tem a ONG para investigar, e tem a CPI para investigar crime organizado no Norte e no Nordeste, que também é uma coisa boa. Né? A região Norte ocupa 45% do território brasileiro. A região Nordeste, 45, acho, 0,25. A região Nordeste ocupa 18%. Vale bem checar esses números, só para ficar preciso. Claro. 18%. Logo, vamos fazer uma CPI, o Bob Furuia, para investigar o crime organizado em 63,25% do território brasileiro, que também vai ser muito fácil. Vai. Coisa assim. Então, 90 dias, trau. 90 dias, tudo resolvido. Né? Olha, só uma CPI para investigar a atuação de narcotráfico da Colômbia e do Peru no Vale do Javari, onde morreram o Bruno Araújo e o Dan Phillips, já seria uma dificuldade imensa. Você imagina investigar o crime organizado em 63% do território brasileiro. 16 estados. É mais ou menos isso, Vale bem nos números? Sim, 45,25 eu já consegui confirmar aqui. Tô só checando. E o Nordeste, pode botar Nordeste 18%, que deve ser isso aí, 18. É isso aí. Então, pronto, acabou. Velhinho. É isso aí. Bom, então isso daí são CPIs meramente diversionistas. Atenção, nem fato determinado tem. Qual é o fato determinado? São CPIs inconstitucionais. Agora vamos à CPI, agora sim, vamos à CPI do MEC. A CPI do MEC. Essa tem fato determinado. Não, mais do que fato, os fatos determinados têm até nome. Você fala, ô Gilmar Santos, aí aparece o Gilmar Santos. Senta aí, conta aí, meu filho. O Arilton Moura, conta o que aconteceu. O Milton Ribeiro e outros. O genro do Milton Ribeiro. Ou outro lá que foi colocado no MEC pelos pastores. O prefeito a quem se pediu uma barra de ouro, caso o dinheiro saísse. O prefeito que pagou 15 mil. Tem os fatos determinados. Mas aí o Pacheco, né, pegou e falou, tá bom, eu vou ler o requerimento, ele disse que lê amanhã. Aí o Randolph falou, se não ler, eu vou recorrer ao Supremo. E aí a jurisprudência do Supremo está firmada, é para ler. Acabou. Essa formação do Supremo é a formação que está aí, disse, havendo um terço, havendo fato determinado e havendo prazo, é para instalar, como quer a Constituição. Só que tem uma outra patranha que dá para fazer, que é os partidos não indicarem os nomes. Né? E aí, no colégio de líderes, e só votaram contra MDB, PT e Rede, o colégio de líderes disse, vamos ler a CPI, o requerimento, mas só vamos abrir depois da eleição. Aliás, o Ciro Gomes, o PDT votou junto com o governo, não quer CPI também agora.
Quando eu digo a Ciro Gomes, porque, evidentemente, trata-se de uma arquitetura de caráter eleitoral, essa escolha feita, para depois da eleição. E se for antes da eleição, também eleitoral. Eu quero saber o que diz a lei, meu filho. Só isso. O que diz a lei? O que diz a Constituição? Você vai ter eleição? Por um acaso a Constituição diz não se instala CPI em ano eleitoral? Tá escrito isso lá, Bob Fureiro? Não. Tá escrito lá, Bob Volibeni? Parágrafo único. Em caso de eleição, a CPI fica para depois do pleito. Não dá. Não tem. Não tem. Então aí, vamos deixar para depois do pleito, a gente pode não... E aí, qual é a forma de não instalar? Os partidos não indicarem os membros da CPI. Ocorre que, em 2005, fez-se a CPI dos bingos. Leu-se a CPI, leu-se o requerimento. Agora só falta os partidos indicarem seus membros. E a indicação não acontecia, a indicação não acontecia, a indicação não acontecia. Recorreram ao Supremo e por 10 votos, por 9 votos a 1, a Ellen Grace não votou, estava ausente. Por 9 votos a 1, o único voto divergente foi do então ministro Eros Grau, o relator era o Celso de Mello, e se disse... É para o partido indicar. Se não indicar, o presidente do Senado indica. Ou melhor, a decisão foi assim. Presidente do Senado, na ausência de indicação pelos partidos, Vossa Excelência indica e a CPI tem de ser composta e tem de funcionar. Isso foi o que decidiu o Supremo em 2005. O Marco Aurélio votou a favor. O Aires Brito, veja, tudo gente que já não está mais. Sepúlveda Pertence, o Joaquim Barbosa, o César Peluso, o Carlos Veloso e o Nelson Jobim. E Gilmar Mendes, o único que continua no Supremo hoje. Esta nova composição do Supremo pode eventualmente mudar essa decisão? Mudar essa decisão não, dizer não, a gente não vai se meter nisso? Porque ali não se estava julgando matéria constitucional, aliás, em nenhum dos dois casos. Né? O Supremo pode mudar o entendimento? Pode. Essa composição do Supremo para falar não vamos nos meter? Pode. Agora, só estou dizendo que há 2 recursos possíveis ao Supremo. Caso o Pacheco não leia o requerimento, o Randolph já disse, vou recorrer. E aí eu não vejo por que este Supremo tomaria uma decisão diferente daquela que tomou em relação à CPI da Covid. É o mesmo Supremo. Se Pacheco ler e os partidos não indicarem os membros para a CPI começar a funcionar, também cabe recurso ao Supremo. Esta composição do Supremo que está aí votará como aquela de 2005, na CPI dos bingos? E, no entanto, se mandou instalar a CPI. Aliás, eu chamo a atenção que aquela CPI dos bingos foi no governo do PT. O PT não queria CPI. Olha que curioso. Aires Brito, indicado pelo PT, votou pela instalação obrigatória. Sepúlveda Pertence, que era próximo dos petistas, ideologicamente falando, votou pela instalação. Joaquim Barbosa, indicado pelo PT, votou pela instalação. César Peluso votou pela instalação. Então, essa história de que o PT, os ministros do Supremo no PT, indicados pelo PT, faziam política petista no tribunal, não há nada mais falso do que isso. Eu lembro sempre que se negou um habeas corpus a Lula por 6 votos a 5
E 5 desses 6 votos que negaram habeas corpus eram de ministros indicados pelo PT. Não, e eu quero dizer o seguinte, eu discordei dessa decisão deles. Eu acho que deveria ter dado habeas corpus, como escrevi à época. Mas é mentira que fossem meras extensões, ou que sejam meras extensões do partido, como o Bolsonaro deseja que seus 2 ministros, como ele chama, meus 20%, sejam extensões da sua vontade. Em síntese, não faz sentido adiar a CPI para depois da eleição, até porque o colégio de líderes, que eu saiba, não tem poder para isso. Eu não sei onde é que está escrito. Colégio de líderes pode adiar a votação, pode adiar a instalação de CPI. Onde está escrito? O que os partidos podem fazer, insisto, é não indicar. A jurisprudência do Supremo diz, se não indicar, indica o presidente do Senado. Quanto às outras CPIs, de novo a questão constitucional. A coisa mais importante de uma CPI, aliás, a sua razão de ser, que veja só, ter 1/3 de assinatura e ter prazo, o Bob Furu e o Evolio Beni, são questões formais, importantíssimas, claro, mas é questão formal. A razão de ser da CPI, a sua ontologia, né, a sua razão ontológica, é o quê? Investigar um fato determinado. Se não tem fato determinado, o prazo e 1/3 servem para quê? Tem que ter prazo determinado, tem que ter fato determinado. Ah, é o narcotráfico lá em 63,25% do território brasileiro. Todas as obras paradas do governo do PT. Todas as obras paradas. Né? As ONGs, perigosas ONGs que atuam na Amazônia. Piadas, né? Piadas de mau gosto. Desmoralizando um instrumento importante do Congresso.